já gostaria de agradecer ao pastor Oséias pela confiança. Essa noite estamos aqui trazendo uma palavra muito importante. Nós estamos nessa campanha da família, e hoje, o tema da campanha de hoje é: não desista da sua família. Se os irmãos abrissem as vossas Bíblias, 1 Samuel, versículo de número 30, a partir do versículo 1, iremos ler alguns versículos da palavra de Deus, para que venhamos entender esta mensagem. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1, nos diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag. Tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados a cativo. Versículo número 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Abimelec: Trazei-me aqui, te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei essa tropa e alcançá-la-ei? E o Senhor disse: Persegue, porque de certo alcançará todos e os libertará. E você pode dizer amém? Amém. Meus queridos, diante desta palavra que eu acabei de ler, hoje em dia nós estamos vivendo dias difíceis, em que as famílias estão sendo atacadas, famílias estão sendo levadas a cativo, famílias estão sendo destruídas. E lendo aqui este livro, a Bíblia nos diz que Davi estava na cidade de Ziclag, mas essa cidade, Davi só estava ali porque ele estava de passagem. Como Davi foi chegar nessa cidade de Ziclag, do povo dos filisteus? Davi, nós conhecemos bem a história de Davi, daquele jovem que enfrentou o gigante Golias e derrotou Golias. A Bíblia nos diz que Saul, o rei de Israel, estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Deus já havia escolhido a Davi para substituí-lo. E eu acho muito interessante que quando Deus chama Saul para ser rei, quem foi o profeta que ungiu Saul? Samuel, né? Quando Samuel é ungido a rei, o Senhor leva Saul até Samuel. Mas quando Davi vai ser ungido, Samuel vai até ele. E outro detalhe: quando Saul é ungido a rei, ele é ungido com um vaso de barro. Davi, quando é ungido a rei, ele é ungido com um chifre de azeite. E o que eu entendo nessa palavra? Que quando Saul é ungido com aquele vaso de barro,
O vaso de barro é feito pela mão dos homens, pelo querer dos homens. Aquele rei foi os homens que quiseram, e Deus ali fez a vontade deles. Mas quando Davi é ungido a rei, ele é ungido com um chifre de azeite. E sabemos que o chifre de azeite, ele tem que vir de um animal. E o animal tem que ser morto, sacrificado. E isso nos remete ao sacrifício de Jesus sobre a unção de Davi. E a Bíblia nos relata que Davi estava ali naquelas terras, e logo após ele derrotar o gigante Golias, Saul já estava desviado, longe dos caminhos do Senhor, fazendo o que Deus não queria. E ali ele estava sendo perturbado pelo espírito mal vindo da parte do Senhor. E a Bíblia nos diz que ali o homem diz: traga um tangedor aqui para tocar, para que venha te acalmar. E a Bíblia nos relata que chama Davi para tocar ali no palácio para Saul. E todas as vezes que ele ali tocava, acalmava a Saul. E eu já vejo algo aqui, que quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, pessoas querem ficar ao nosso lado. Quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, famílias são transformadas. Quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós levamos as bênçãos até as casas das pessoas. Então é muito importante que nós venhamos buscar a presença de Deus. Só que Davi foi levado até Saul ali para ele aprender com o rei Saul. Mas aprender o quê? A não ser o mau rei, como Saul foi. Muitas das vezes nós somos levados para lugares, estamos do lado de pessoas que nós não entendemos. Não entendemos porque estamos ali, mas estamos ali para nós aprendermos. Aprendemos o quê? Ao que não fazer. Muitas das vezes Deus coloca nós do lado de pessoas que são bênçãos, e aprendemos o que devemos fazer. Mas Davi estava aprendendo ali a ser rei. E diz que durante as batalhas Davi matava 10 milhares. Davi estava sendo bem sucedido nas batalhas. E quando eles voltavam da guerra, as mulheres cantavam: Saul matou a milhares, mas Davi a 10 milhares. E o que eu vejo aí? Que quando nós começamos a ser abençoados naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus programou para as nossas vidas, muitas das vezes a inveja vem. E Saul começou a invejar a Davi. E Saul começou a perseguir a Davi. E Davi começou a fugir dele por muito tempo, até chegar nessa cidade de Ziclague, aonde o rei dos filisteus, temendo a ele, que ele chegou lá com 400 homens, aqueles homens da caverna de Adulão, deu para ele essa cidade para ele habitar, com medo que ele fizesse guerra contra os filisteus também. E a Bíblia que nos relata que Davi estava servindo este rei dos filisteus, e o rei dos filisteus muito gostava de Davi. E numa certa circunstância, eles estavam indo para uma batalha contra o próprio povo de Israel. E a Bíblia nos relata que quando eles estavam lá perto da batalha, alguns príncipes da cidade dos filisteus temeram, viram aquele grande exército, conheciam a fama de Davi, e viram aquele grande exército com Davi, e disse: manda este homem embora, e se ele se voltar contra nós no meio da batalha, ele vai acabar conosco, porque ele estava lutando do lado dos filisteus. Há momentos em nossas vidas que Deus coloca nós em lugares que nós não entendemos, mas Deus tem um propósito nisso tudo. E a Bíblia nos relata que eles foram embora da batalha, e nos diz aqui a palavra do Senhor, que quando eles estão a caminho, vendo a cidade, eles veem a cidade pegando fogo, e eles começam a correr até a cidade, sem saber o que estava acontecendo. E quando eles chegam até a cidade, eles veem tudo queimado, tudo saqueado, e as suas mulheres e os seus filhos haviam sido levados a cativo.
E ali eles começam a se desesperar. E eles começam a tentar achar um culpado sobre aquela situação. E aqueles mesmos homens, que eram os valentes de Davi, que acompanhavam ele, que estavam com ele, mas no momento da dificuldade, queriam achar um culpado e apedrejar Davi. Quantas das vezes é assim em nossos lares? Quando vem situações difíceis, quando vem momentos difíceis, nós queremos achar o culpado para o que está acontecendo em nossas vidas financeiras, com os nossos filhos, porque isso já é uma síndrome. Desde o Éden, Deus chegou para Adão e falou: o que você fizeste? E ele disse: Senhor, eu estava aqui no jardim do Éden, e quando eu vi tinha uma mulher bela aqui, eu ouvi ela, a culpa é dela. E Deus chegou até Eva e disse: o que você fizeste? E ela disse: foi a serpente, ela me enganou. E eu acho interessante, né? Eu acho que nós homens, se uma serpente viesse conversar com nós teríamos medo, né? Mas a mulher estava conversando com a serpente. Então temos que vigiar, temos que nos atentar. E ela passou a culpa para a serpente. E quantas das vezes nos nossos lares não é assim? Tentamos achar a culpada. E quando tudo está muito bem, as finanças estão bom, o dinheiro é nosso. Mas quando as contas estão vindo, aí é sua. Quantas das vezes nós passamos situações difíceis com os nossos filhos, filhos sendo levados a cativos pelas drogas, pelos prazeres deste mundo, mas nós temos que estar voltados para Deus, entendendo o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. E diz aqui que Davi se desesperou, chorou, clamou e pediu uma solução para o Senhor. E Davi clamou ao Senhor e disse: perseguirei eu essas tropas? E o Senhor disse: persegue, tu alcançarás e as libertarás. Ele iria até lá e não deixaria nada na mão do inimigo. E eu vejo aqui, eu me lembro de uma passagem bíblica sobre Moisés. Moisés foi chamado para ser o libertador do povo de Israel, porque o povo estava sendo afligido, escravizado, e o clamor do povo chegou até Deus, e Deus levanta Moisés para libertar o povo. Mas eu acho interessante, Êxodo capítulo 8, se você quiser acompanhar, eu acho muito interessante que Faraó faz 4 propostas para Moisés, e o inimigo da minha e da sua alma, ele é assim, sorrateiro. Ele diz no versículo 8:25: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Olha a proposta de Faraó: não vou deixar você ir, mas você vai e sacrifica aqui mesmo, não tem nada a ver. Se converte, vem para a igreja, fica aqui, fica no meio, fica aqui no meio da balada também, fica aqui no baile funk, fica aqui mesmo, bebendo, fumando, não tem nada a ver, serve o seu Deus assim mesmo. Essa é a proposta do nosso inimigo. Tem cegado a muitas famílias, tem cegado a muitos, e muitos têm caído nessa proposta do inimigo da minha e da sua alma. A segunda proposta do Faraó foi, versículo 28: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifique ao Senhor o seu Deus no deserto, que indo não vades longe agora, orai também por mim. Olha que lindo. Vai, mas não vai tão longe. Quando você quiser sentir saudade do mundo, você volta. Ele pode até orar por mim.
não vai ter efeito nenhum mesmo, né? Está servindo a dois senhores. E quantas das vezes nós queremos vencer a batalha para as nossas famílias, mas estamos servindo a dois senhores, estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, e Deus tem nos chamado para que nós viemos ter uma vida completamente voltada para Deus, buscando a presença de Deus, uma vida alicerçada, fazendo a vontade de Deus, cumprindo as doutrinas do Senhor. Versículo 10 e 11 diz assim, terceira proposta de Faraó: então disse, que o Senhor seja convosco, eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vedes que está mal intencionado, não será assim agora, e depois vós os homens servir ao Senhor, pois isso é o que pediste, a presença do Senhor. O que ele diz? Pode ir os mais velhos, mas os jovens, seus filhos, deixe eles aqui no mundo. Afinal, tem muita coisa para curtir no mundo aqui. Eles são jovens ainda, deixe eles aqui no Egito. Vocês que são mais velhos, vai lá servir o Senhor. E o inimigo tem feito essa proposta para as nossas famílias. Muitas das vezes estamos desatentos com os nossos filhos, estamos vindo para a igreja servindo a Deus e deixando os nossos filhos no Egito, cumprindo a proposta do nosso inimigo. Mas Deus tem nos alertado para que nós venhamos estar atentos às astutas ciladas do inimigo. Ainda no versículo 10, versículo 24 diz assim, no capítulo 10: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servide ao Senhor, fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Olha a cilada do inimigo. O inimigo tem prendido muitas famílias nas finanças. Muitas das vezes estamos aqui servindo a Deus, mas gastando o nosso dinheiro no que não agrada a Deus. Quantas das vezes nós tentamos estar na presença de Deus, mas com os nossos recursos estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. E o Senhor tem nos alertado para que em todas as circunstâncias de nossas vidas nós devemos estar colocando na mão do Senhor e não deixando que o inimigo venha com essas artimanhas dele. Temos que estar voltados ao Senhor. Voltando para Davi. Davi cometeu alguns erros quando ele foi para Ziclag. Quando ele foi para a batalha, ele foi com seus 600 homens. Quem vai para uma guerra e leva todo o seu exército e deixa a sua casa desprotegida? Aqui um alerta para nós. Na correria do dia a dia, muitas das vezes estamos indo para a batalha, trabalhar, e isso é bom, meu irmão, tem que trabalhar, meu irmão. Tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar, viu? Mas Deus está te chamando para que você venha trabalhar, fazer a vontade de Deus, mas que não estejamos desapercebidos e ficamos só buscando as coisas do mundo e esquecemos dos nossos dentro de casa. Quantas das vezes estamos só buscando bens materiais e os nossos filhos estão só nos celulares? Às vezes nem sabem por onde andam os nossos filhos. Mas Deus está nos alertando que nós temos que estar voltado para Deus, buscando o que Deus nos orienta. E aqui diz isso, que ele foi com todo o seu exército e foi negligente, deixando a cidade desprotegida. E quantas das vezes nós deixamos a cidade, a nossa casa desprotegida de oração, de ensinamento da palavra, de bons costumes? Porque é muito fácil às vezes falar o que o filho tem que fazer, mas nós damos os nossos exemplos, porque os nossos exemplos, o nosso viver, o nosso dia a dia, fala muito mais do que as nossas palavras. Porque aqui, muitas das vezes, nós somos uma pessoa na igreja, uma bênção,
Mas os nossos lares somos homens, mulheres turbulentos, que não ouvem os nossos filhos, que não dão atenção para os nossos filhos. E quando nós não ouvimos e não damos atenção ao nosso filho, alguém vai dar atenção, e o inimigo está pronto para fazer isso e desviá-los dos seus caminhos. Mas temos que estar alertas, atentos, porque Davi foi com todo o seu exército e ele se deu mal. E o inimigo, ele quer afetar essas 5 áreas em nossas vidas. Já falei das finanças. O inimigo roubou os bens, simbolizando a vida financeira. Ele levou todos os gados, todos os pertences. E sabemos, nós homens, que sustentamos nossos lares, não que as mulheres não trabalhem, não podem trabalhar, mas a obrigação principal do sustento do lar é do homem. O homem tem que assumir essa responsabilidade. Acho que eu vou falar fora do microfone. Tem coisas que eu fiz só aqui em Sorocaba. Eu nasci em Guarulhos e eu via meu pai, os pais dos meus amigos acordar 3 da manhã, pegar 2 ônibus, metrô, entrar para São Paulo longe e voltar 9 horas, 10 horas da noite. E aqui em Sorocaba eu vi algo que eu até hoje não entendo. E alguns homens são crentes e ainda falam pra gente: minha esposa arrumou um emprego, agora eu vou ficar cuidando de casa. Não quer trabalhar. Passa a responsabilidade para a esposa de cuidar da casa inteira. Ei, meu irmão, o alerta, a responsabilidade é sua. Deus chamou você para ser o provedor, o protetor. A mulher é aquela que dá harmonia para a casa. Ela ajuda sim com a vida financeira, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade da vida financeira da sua casa é sua. Aleluia. E a Bíblia nos diz aqui também que levou as mulheres. O inimigo separou os casais. E hoje em dia, muito vergonhoso até no nosso meio, a quantidade de divórcio. Não é para ser normal. Por qualquer motivo, haver divórcio. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E não podemos tampar o sol com a peneira. Não é porque se acontecer alguma coisa, você não pode se casar de novo. Há casos e casos. Mas o normal é que não haja essa separação. E o inimigo, ele fez isso. Levou as mulheres, porque o inimigo quer separar famílias. E sabendo como as famílias são destruídas, a igreja é afetada, a sociedade é afetada. Nós vemos as ideologias hoje, essas ideologias de gênero. A ideia deles é essa mesmo, que a sociedade seja afetada e as igrejas acabem. Se você vê hoje na Europa, nos outros lugares, onde já está mais avançado esses pensamentos, nós vemos que as igrejas estão pequenas, porque essa é a artimanha do inimigo. Destruir as famílias, destruir os casais, destruir a família para que a igreja seja afetada. E sabemos que quando a igreja é afetada, o evangelho não progride. Então que nós viemos a cada dia tentar resolver os conflitos, que nós viemos a cada dia estar buscando a presença de Deus, para que o inimigo não venha nos acertar. O inimigo também afeta a saúde emocional. Quando eles levaram todos os despojos, as mulheres e os filhos, afetou toda a saúde emocional daqueles homens. Eles começaram a todos clamar e chorar e gritar, se espernear, até o ponto de falar: vamos para apedrejar Davi. Davi é o culpado. O inimigo, ele está muitas das vezes afetando a nossa saúde emocional. Nunca se viu tanto casos de ansiedade, depressão. Nunca se viu tanta pessoas se suicidando, porque o inimigo, ele está afetando a saúde emocional.
O inimigo sabe como fazer isso. Eles sabem aonde mexer. E se nós não estivermos atentos, não vigiando, porque eles não vigiaram, eles deixaram essa brecha para que o inimigo levasse as suas mulheres e os seus filhos, e a saúde emocional deles foi afetada. Quarto ponto: eles levaram os filhos. E temos que proteger os nossos filhos. Proteger os nossos filhos com oração, com jejum, ensinamento da palavra. Não podemos deixar os nossos filhos à mercê do mundo, à mercê dos ensinamentos e ideologias que não são a vontade de Deus. Quinto ponto: a comunhão e a falta de perdão. Eles perderam a comunhão com Davi. Eles perderam a comunhão com Davi e buscaram tirar a vida de Davi. Mas nós não podemos perder a comunhão diante de situações difíceis, porque Deus quer restaurar as nossas famílias. Deus quer salvar as nossas famílias, e nós temos que estar atentos. E a Bíblia diz aqui que Davi faz uma oração curta. Ele disse: perseguirei esta tropa e alcançarei. E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançará tu e a libertarás. O Senhor está falando para você essa noite. Persegue o seu inimigo que tem destruído a sua família. Persegue o motivo que tem destruído a sua família. O Senhor está falando: eu vou com você. Mas você precisa se levantar. Você precisa se levantar para cuidar da sua família. O Senhor está nos chamando para que nós venhamos ser o canal de bênção para nossas famílias. E Davi clamou, e Deus atendeu o seu pedido. E diz que eles foram de encontro e acharam um jovem moço do Egito, que os exércitos dos amalequitas haviam abandonado. E Davi cuidou dele e disse: mostra para nós onde é o acampamento deles. Enquanto aqueles homens estavam sendo derrotados, estavam ali chorando pela sua derrota, o inimigo estava festejando. O inimigo estava dando uma festa pela conquista que ele fez da vida do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi, orando, pediu a direção de Deus, foi até aquele povo, derrotou aquele exército, tomou todos os seus despojos, salvou as nossas mulheres, salvou os nossos filhos. E o Senhor está dizendo para você esta noite: eu estou indo de encontro àquilo que tem destruído a tua família. Eu estou indo resgatar aquilo que o inimigo levou. Deus está falando para você esta noite: se levante, busque a Deus, clame ao Senhor, porque o Senhor dará livramento para mim e para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.